Angélica, seja bem-vinda. Muito feliz com a tua participação. Obrigada pelo convite, tá? É uma honra poder estar aqui com vocês. Obrigadão. Estreando neste novo horário do meio-dia e 20. Com certeza. Então, estou iniciando esse ano um novo ciclo de lives, né? Já vim nos anos anteriores fazendo várias temáticas diferentes, já fizemos maternidade, já fizemos sobre mulheres inspiradoras, e agora estamos entrando na temática de liderança. Né? Entendendo que liderança passa não só pelo gestor, mas para todo mundo que lidera, seja uma equipe, seja um processo, ou a sua própria vida, né? Então, estamos aqui para todos para liderar. Isso. E por que o tema liderança, né, Angélica? Porque fomos convidadas, né? Tanto eu quanto a Angélica e mais um time que vai vir passar por aqui nas lives, a escrever um livro sobre liderança e performance. E aí, convidei os meus colegas coautores para que pudessem falar sobre as suas temáticas no livro aqui e compartilhar com todos. Então, né, Angélica, estamos aqui para compartilhar um pouco do que a gente vai também aprofundar lá no livro. Isso mesmo. Quem é a Angélica, né? Vamos lá. Quem é a Angélica que está chegando aqui? A Angélica, eu tenho uma cola aqui, tá? De quem é a Angélica. Depois eu quero que ela se apresente sem cola, porque daí ela se apresenta melhor, né? De forma mais natural. Mas quem é a Angélica? A Angélica é formada em administração pela Universidade Federal de Ouro Preto. Isso é uma das grandes vantagens desse grupo, são pessoas do Brasil todo, né? A Angélica é especialista em gestão de pessoas, ela é CEO e fundadora da empresa de consultoria e treinamento Liderança e Gestão Suprema. Tem a sua trajetória profissional trabalhando tanto como gerente administrativo, como sendo diretora de planejamento estratégico, atuando tanto nos processos com o objetivo de melhoria contínua, como também na gestão de pessoas e no desenvolvimento de pessoas, agregando assim resultados e o crescimento dessas empresas, né, Angélica? Isso mesmo, Gi. Você fez uma apresentação ótima. Mas me conta o que não está aqui nessas linhas aqui. Quem é a Angélica que não está nessas linhas? Se não está nessas linhas, talvez seja a parte mais informal da Angélica, né? Eu moro em Belo Horizonte atualmente, gente, e eu sou casada, não tenho filhos ainda. Como a Gi disse, né? Eu estudei administração na Universidade Federal de Ouro Preto e me especializei em gestão de pessoas. Desde então, eu tenho mais de 10 anos de experiência nessa área de gestão de pessoas e liderança. Então, sempre atuando em cargos de gestão e liderança. Sou apaixonada por essa área, gosto de trabalhar com essa área, gosto de estudar sobre, e a gente sempre precisa de estar aprofundando, né, Gi? Estudando sobre, entendendo um pouco mais. Pessoas, né? A gente é picadinho, né, por trabalhar com gestão de pessoas, eu brinco, porque depois, uma vez picado, a gente quer só estudar e falar sobre isso, né? Me conta, Angélica, então, falando sobre isso, como é que tu chegou nessa temática, que é a temática do livro? Quando eu recebi o convite para escrever esse livro em coautoria, né, assim como a Gi também escreveu o capítulo dela e demais outros, eu fiquei muito honrada, mas eu confesso que eu fiquei bem na dúvida, sabe, Gi, de qual tema que eu iria escolher, porque realmente eu gosto de muitas áreas aí da gestão, da liderança, principalmente gestão de pessoas. E por ter essa paixão por gestão de pessoas, eu decidi falar em como desenvolver equipes de sucesso, que é exatamente como trabalhar as pessoas para desenvolvê-las para que elas realmente alcancem resultados, também se sintam satisfeitas e a empresa alcance os objetivos, né? Então, eu cheguei nisso pela paixão da gestão de pessoas mesmo. Ótimo! Me conta um pouquinho, então, o que tu vai trazer? Só spoiler, né? Não conta tudo, porque o pessoal vai ter que ler o livro, né? Mas me dá um spoiler aí do que vem, então, o que tu tá falando sobre. Tem isso, né? A gente tem que tomar cuidado para não falar demais. Queremos vocês comprando o livro depois. Sim, verdade, Gi. Você tá realmente fazendo essa série de lives aí, você tá dando spoiler na galera. Tô dando spoiler, só para dar um gostinho para ficarem com vontade de ler o nosso livro. Verdade. Mas assim,
Gente, o papel do líder dentro das organizações, Gi, qualquer coisa você me complementa, tá? Fica à vontade. Claro, vamos bate-papo. O papel do líder dentro das organizações, frente a sua equipe, é ele entender o perfil de cada colaborador, o perfil das vagas que ele tem ali e alocar essas pessoas dentro das vagas corretas para que ele consiga extrair o melhor de cada pessoa. E também, após ele alocar cada pessoa no lugar certo, é um papel dele desenvolver essas pessoas para que elas alcancem o objetivo da empresa. E com isso consiga realmente alcançar um resultado, tanto para a pessoa quanto para a empresa. Então, ambos saem ganhando. Frente a isso, o líder ele tem esse papel que é desafiador e ele começa a desbravar a questão de construir uma equipe de sucesso quando ele começa a fazer alguns passos que eu vou comentando aqui com vocês. Tem uma frase que eu acho assim que ela é super interessante, é do Murilo Sintra, Gi. Ela é o segredo de um grande sucesso, está no trabalho de uma grande equipe. Ou seja, o Murilo Sintra, quando ele fala isso, ele ressalta a importância do trabalho em conjunto, da relevância em construir equipes de sucesso. Não faz nada sozinho. Exatamente, ninguém faz nada sozinho. E essa frase, eu até citei ela no livro, porque eu acho que ela é muito verdadeira. E aí, isso quer dizer que toda equipe de sucesso é formada e movida por pessoas pelo mesmo objetivo, expectativas e propósitos. Então, o papel do líder dentro de uma organização é alinhar essas pessoas aos propósitos e objetivos da empresa, desenvolver essas pessoas para que ele consiga ter equipes de sucesso, equipes que gerem resultados. E eu acho muito interessante, né, Angélica, que as pessoas elas têm um objetivo comum, mas elas não são iguais. Então, é papel do gestor olhar para isso, né? Que elas precisam se complementar. Perfeitamente tu trouxe aonde ela realmente se encaixa, né? Isso, exatamente. Porque cada um vai ter um perfil. É quando a gente vai fazer lá na parte de recrutamento e seleção, né? Começa o líder, ele não... Hoje em dia as pessoas têm, isso é o papel do RH. Não é só o papel do RH. Você, quando você não é uma pessoa gestor de RH, mas você é gestor de vendas, enfim, você precisa de participar desse processo seletivo, você precisa de pensar sobre isso. É uma das coisas que eu falo lá como um dos 6 pontos que o líder precisa de ter para ele desenvolver uma equipe de sucesso, lá no livro. Se ele não começar a pensar desde o começo, é onde ele passa uma descrição bem feita da função que ele quer que a empresa contrate. Quando a empresa é grande, ela tem setores divididos, né? Então, assim, eu preciso dessa pessoa com este perfil para o meu cargo X. O RH vai validar isso, obviamente, ver se tem sentido, se realmente é aquilo que a empresa procura e começar por aí, na captação de profissionais que sejam adequados, exatamente para cumprir o que você disse aí, Gi. Cada um é de um jeito, cada um tem alguma característica, habilidade comportamental diferente do outro. E às vezes falta justamente uma característica, porque muito da parte técnica tu consegue trabalhar, mas falta uma característica comportamental. E só quem vai saber o que falta dessa característica comportamental é o líder no dia a dia, não vai ser o RH, né? Isso, exatamente. É o líder que vai sentir isso no dia a dia e que vai ter que procurar trabalhar para que aí sim ele desenvolva uma equipe de sucesso e traga resultados para ele, para a empresa. Que a pessoa também se sinta satisfeita em estar trabalhando ali. Quem que não quer alcançar resultados, né? Quem que não veja isso? Então, Gi, esse é o primeiro desafio aí do líder, né? Alocar as pessoas. Exatamente. E depois é ele continuar fazendo desenvolvimento, porque não quer dizer que eu contratei uma pessoa pronta para o meu cargo, que eu não preciso desenvolver aquela pessoa mais. Né? E muitas vezes o líder ele larga aquilo ali, não todos, né? Mas alguns líderes largam aquilo e acham que é só deixar a pessoa trabalhando. E não é isso. Para você ter uma equipe de sucesso que gere resultados, você precisa de entender que precisa sempre de desenvolver. E aí que entra uma frase, que aí ela já é minha. Eu citei o Murilo Sintra e uma outra frase que é minha, Gi, eu vou te falar e você vai me dizer se faz sentido ou não, tá? Uma equipe de sucesso é aquela que está em constante desenvolvimento, pois compreende que o sucesso ele é uma jornada contínua e não um estado definitivo. Concordo plenamente. E mais, o desenvolvimento ele se faz muito à base de conversa, de feedback, de proximidade, e não tanto de treinamentos, capacitações, né? E são ações diárias, né? Ações lado a lado ali do time, que vão realmente
trazendo isso para dentro da equipe. Ele trouxe realmente utilizar as ferramentas, né, Gi? As ferramentas de liderança que a gente tanto fala e traz aí todos os dias, tanto no Instagram aqui que você traz, eu trago, todo mundo, né, que faz o trabalho vem trazendo, e quando a gente vai levando isso para as empresas, para as pessoas, as mentorias, né, o quanto isso é importante e fundamental. Hoje, você falou um ponto aí que é bem interessante. Você falou fazer ações diárias, né? Sim. Aí eu listei lá no livro, aí eu vou dar um spoilerzinho, então para a gente poder falar um pouquinho aqui sobre, tá? As principais características numa equipe de sucesso. Então, se a gente for pegar, são 6, assim. Objetivos em comum. Não adianta, né, hoje, cada um está olhando para um lado. Cada pessoa dentro da empresa tem um objetivo diferente. Então, todo mundo precisa de ter um objetivo comum mesmo. Na hora que a gente alinha a equipe. Então, a equipe precisa ter um objetivo comum. No segundo, responsabilidades e papéis claros. Eu estou trabalhando dentro de uma empresa, gente, eu preciso saber, eu sou responsável por o quê? Qual que é o meu objetivo aqui? Qual que é o meu papel? Isso precisa estar de forma clara para o colaborador de vocês. Se isso não tiver, vocês precisam, gente, de sentar e traçar isso. Traça, pensa no papel de cada um da sua equipe e passa isso para eles. Também não adianta estar na cabeça do gestor, né, Gi? Passa muito pelo engajamento, a pessoa saber o que é esperado, né? Claro, não vai ser detalhado, mas saber de forma macro o que é esperado faz parte do engajamento dessa equipe, né? Faz toda a diferença, exatamente. E assim, eu já trabalhei em empresa que, assim, eu era líder, mas eu tinha um líder acima de mim. Uhum. O líder acima de mim tinha na cabeça dele o que ele queria de todo mundo, sabe? Mas as pessoas abaixo dele não sabiam. O desafio foi exatamente esse. Minha equipe estava bem claro ali porque eu fazia esse trabalho. Mas estava alinhado com o do meu par, o do meu supervisor ali, do dono da empresa. Então eu tive que fazer esse alinhamento. Isso é um desafio mesmo que quem ali faz esse alinhamento. Muitas vezes não vem de cima, às vezes tu tá no intermediário, tu tem que subir e cobrar e tu tem que desmembrar embaixo também, né? Fazendo o trabalho, porque nem todo dono de empresa tem essa visão. Uhum. Às vezes ele tem uma visão do negócio como um todo, para fazer rodar, girar, né? Mas ele não tem uma visão de liderança. Então, muitas pessoas são contratadas por isso. Então, elas têm que fazer esse papel mesmo, no dia onde precisa, para buscar informação, para fazer toda a engrenagem girar ali, né? Espera da liderança. Espera da liderança. É um papel do líder. A gente precisa, enquanto líder, de aceitar isso. E quando a gente aceita, a gente entende, é mais fácil a gente ir colocar em prática, não é mesmo? Verdade, verdade. Confiança na liderança. A equipe tem que conseguir confiar no seu líder. Outro ponto, suporte igualitário do líder para toda a equipe. O líder não pode ter diferenciação. Ele precisa de tratar cada membro da equipe dele de forma igual. Então, se eu dou feedback para todo mundo. Eu não dou feedback para um. Isso. Se eu divido as tarefas, é para todo mundo. Tem que ser de forma igualitária. Porque a partir do momento que você trata um de um jeito e outros de outro, você já começa a não ter uma equipe equilibrada, né? Hoje, apoio entre os pares e busca por aprendizado na solução de dificuldades. Liderança não é só de quem está abaixo ali de você, né? A gente está lá na empresa, as pessoas estão na empresa, elas precisam com seus coordenadores, outros gerentes, outros coordenadores. Como realmente... eu percebo esse desafio, Angélica, na minha realidade, no meu dia a dia, como eu percebo a dificuldade das lideranças em entenderem que os seus pares são fundamentais na sua liderança, que as trocas, tem coisas que só dá para trocar com o par, né? E que talvez o par já tenha passado por algumas situações e que podem ser trocas tão construtivas e significativas. Mas como é difícil o líder entender que ele não está sozinho, né? Ele não está nem acima, nem abaixo, precisa só contar só com o de cima, só com o de baixo. Ele tem seus pares. Muitas vezes o líder fica ali preocupado somente com a sua equipe, ele não pensa no restante, e é isso que você falou. A outra pessoa já vai ter para contribuir, ela já passou por alguma situação, e isso, assim, é real. Então, quem é líder precisa de entender. A pessoa é meu par, então eu preciso de conversar com ela, eu preciso de trocar com ela. Ela tá para somar, não é para a gente ter atrito e chegar em consensos, não é mesmo, Gi? É verdade, verdade.
Um outro ponto é voz ativa e pertencimento aos projetos. Quem é líder precisa de acompanhar, precisa de poder ter voz, precisa de saber se posicionar, não é mesmo? E o coletivo é prioridade em relação ao individual. Né? Não adianta eu pensar no que vai beneficiar uma pessoa de uma equipe, eu preciso pensar na minha equipe como um todo. Então, o coletivo sempre é prioridade frente ao individual. E digo mais, né? O líder, ele ainda tem que olhar para a sua equipe, o coletivo, mas tem que ampliar depois esse coletivo e olhar para a empresa, né? Sim. Porque não adianta também ter ali a minha equipe, né, super, e o restante da empresa tá desmoronando. Então, tem que trabalhar o todo também. Exatamente. É exatamente isso que você disse. A gente pode pegar a frase e fazer o outro olhar para ela, né? O coletivo ganha do individual. Então, a minha equipe, a empresa, que é o coletivo maior, ganha da minha equipe. Então, eu preciso ter um olhar como um todo. Sempre pensando como desenvolver essas pessoas para que elas consigam alcançar o objetivo que é comum a todos, é o objetivo da empresa. São os propósitos, expectativas da empresa. E hoje, um outro ponto lá do livro, dando mais um spoilerzinho, sabe? Assim, aí depois eu tenho que parar. Tá bom, tá bom. Senão, assim, eu vou ter contado o capítulo inteiro aqui. É uma troca. É por isso que essa live, ela é curta. As lives que eu fazia anterior, Angélica, duravam 1 hora. Essa eu não posso durar 1 hora, senão a gente vai contar tudo. Não pode. Essa aqui é uma live curta mesmo, pra gente contar um pouquinho do que vem de bom desse livro, né, Gi? Hoje, o líder, como que o líder ele consegue estruturar essa equipe de sucesso? Né? A gente comentou aqui de 6 pontos, que são características de equipes de sucesso, né? Agora, como que ele estrutura isso? E engraçado que no início da nossa live aqui, a gente trouxe o primeiro ponto, que é fazer um bom processo de recrutamento e seleção, que é investir nessa etapa, né? Porque se a gente não investe, se o líder ele não investe nessa etapa, realmente ele vai já começar a ter uma equipe defasada. Nossa, vocês já devem ter se esbarrado também com pessoas falando assim, nossa, eu tenho um ótimo vendedor, mas ela não consegue lidar com outras pessoas na equipe. A pessoa não conseguiu formar uma trabalho em equipe. Então, assim, é um processo de recrutamento que não foi bem pensado. Só colocou a pessoa para trabalhar naquele determinado lugar, mas não pensou na atividade, no propósito da empresa, na necessidade da empresa, que não é ter um vendedor, e sim um grupo de vendedores, porque uma pessoa atende até o momento que a empresa está pequenininha, mas depois já não atende mais. Então, não investir nesse papel de recrutamento e seleção, que é o primeiro ponto, o líder realmente ele não vai conseguir desenvolver equipes de sucesso. Não é mesmo, Gi? Você já viu alguma situação assim? Sim, sim. E eu acho assim, tem que se olhar muito para as características comportamentais. Hoje se faz processo de seleção muito na experiência ou na parte técnica, na formação. E eu digo assim, pela minha experiência, né, estudos da Gi mesmo, que a parte comportamental ela é a mais difícil de desenvolver. Não é impossível, não, de forma alguma. Mas ela é a mais difícil e que demanda muito mais comprometimento da pessoa e da liderança. A parte técnica se torna mais fácil. Então, assim, tem que olhar para o comportamental também. Tem que fazer um recrutamento de qualidade, onde se olhe também para essas características comportamentais, né? Não se faça só um olhar de currículo. Verdade. É aquela famosa frase, né? Se contrata pela experiência técnica, demite pela falta de competência comportamental. Exatamente. Porque a parte técnica, ela é mais fácil de desenvolver. A gente senta, ensina, claro que se a pessoa ela já tiver uma locação boa ali dentro do cargo, né? Ela consegue aprender, consegue desenvolver, consegue fazer curso, tudo depende da boa vontade da pessoa e da liderança. Mas a parte comportamental, você não consegue desenvolver com facilidade. Isso vai gastar muito mais energia e mais tempo. Às vezes a empresa vai decidir até demitir aquele colaborador em vez de realmente trabalhar aquela parte comportamental dele. E isso vai de encontro a vários fatores, né? A empresa ela precisa ter de forma clara, a empresa e o líder, né, no caso. A cultura... E aí tu tá com uma pessoa que tu não conseguiu desenvolver ela, né, comportamentalmente, né, e tu teve que desligar. Tu chegar a esse ponto,
também tem um custo da empresa, do negócio, muito grande, custo de valor, porque tu teve todo esse tempo de preparação e tu vai ter que começar de novo um tempo de preparação, porque ninguém chega já jogando, por mais que a gente espere que chegue, ninguém chega jogando, tem um tempo, né? E dizem que esse tempo leva em torno de até 6 meses. Então, poxa, já foi todo esse tempo, tu vai ter mais 6 meses. Então, tu tem um custo de preparação muito grande. Então, Com tem certeza. que ser mais assertivo. Claro que vai ter. Nem sempre a gente vai conseguir acertar no recrutamento, mas tem que ser o mais assertivo possível, não fazer correndo. Por isso que um dos pontos é invista em recrutamento e seleção. Quando a gente fala em investir, não é nem questão de valor monetário somente, mas sim questões também de tempo, de dedicação, de pensar mesmo, o líder parar e pensar. O que esse cargo meu exige de experiência, de conhecimento técnico? E o que eu preciso de pessoa, na parte comportamental? Qual que é o perfil de pessoa que eu preciso para que no momento do recrutamento e seleção a gente consiga avaliar isso, analisar isso? E isso demanda um tempo do líder. O líder precisa realmente parar e dedicar um tempo para isso, porque isso é um tempo mínimo, que lá na frente vai economizar um tempo gigante, como você trouxe agora. Né? Então, assim, é realmente dedicar, dar devida importância para a parte de recrutamento e seleção. Isso é fundamental. Isso é o primeiro quesito, assim, que a gente fala na hora de você desenvolver uma equipe de sucesso. Você precisa de investir tempo na parte de recrutamento e seleção, para depois não ficar aí reclamando da equipe, né? Verdade. Outro ponto, Gi, é definir de forma clara o escopo de atuação dos colaboradores e a gestão de processos. Porque, da mesma forma que a gente precisa de pensar no perfil, né, de pessoa tão técnico, principalmente comportamental, precisa também de ter muito bem definido o que aquela pessoa vai fazer, qual que é o processo que ela vai estar inserido, para que você apresente isso para o colaborador que você está contratando, para as pessoas do seu time. A partir do momento que as pessoas elas têm clareza, elas atingem muito mais os objetivos da empresa. Elas conseguem realmente executar aquilo que está sendo pedido. Senão a pessoa E chega entender, né, Angélica, que é o que tu precisa para aquela posição. E não, muitas vezes, quando é substituição, eu quero uma pessoa igual àquela que não está mais na empresa. Só que aquela pessoa, ela tinha características, ela fazia entregas talvez diferentes, ela ia agregando porque ela, né, tinha aquela expertise. Só que eu preciso entender o que eu preciso. Talvez não seja eu não vou conseguir uma cópia daquela pessoa, né? Então, o que eu preciso para aquela posição? Porque na ânsia, às vezes, de procurar uma cópia, tu também não consegue aí compor essa equipe de forma adequada. Isso, verdade. Precisa muito de pensar mesmo. Teve uma vez que a pessoa tinha uma colaboradora muito... Ela era realmente... Ela era muito boa, ela era abrangente, vamos dizer assim, né? Ela conseguia cuidar ali da parte financeira, na questão de confiança, e ela conseguia ser uma líder também ali na empresa. Só que quando ela foi sair, não é fácil, Gi, você sabe, você pegar uma pessoa com características de líder e ainda para ser gerente financeiro. Exato. Não bate, não é fácil, né? Aquela pessoa, ela fazia isso também porque ela entrou na empresa quando a empresa tinha um perfil. A empresa cresceu, realmente o perfil mudou. Aí eu falei com eles, vocês têm que escolher, vocês querem alguém com perfil de liderança para liderar essa equipe toda da administrativa aqui, ou vocês querem um gerente administrativo? Está na hora de vocês escolherem para a gente realmente traçar o perfil da pessoa para esse cargo e depois desenhar todos os processos que ela vai ter que fazer aqui na empresa, porque aí a pessoa ela tem clareza, ela consegue executar, você consegue cobrar. Quando você tem clareza nessa questão da descrição de cargos, na questão da gestão de processos que a pessoa vai fazer, como ela deve atuar, você consegue cobrar com mais facilidade, você consegue apontar o processo, mostrar onde a pessoa está errando. Então, isso é um papel fundamental para todo líder. Hoje, tá escutando direitinho? Tô te ouvindo direitinho. Passou um carro aqui, barulhento. Não, mas eu não ouvi, tá tudo certo. Então, eu não tô te vendo, mas estou te ouvindo perfeitamente. Então... Hoje, outro ponto, criar metas e objetivos que sejam possíveis de serem alcançados. Porque tem muito líder por aí também viajando, né? Não cria metas smart, né? Metas que são alcançáveis. E isso frustra a equipe. Então, as
precisam ser possíveis de serem alcançadas. É importante ter as metas e os objetivos bem claros e que elas estejam alinhadas com o objetivo da empresa. E desdobrar essas metas. Às vezes não existe uma meta da área, mas existe uma meta da empresa. E aí a meta da empresa, né? Como é que é papel do líder desmembrar isso, como que essa meta impacta naquela área, né? E talvez naquela área não é diretamente, mas o que faz parte daquela área que vai impactar no todo. E aí tem que fazer. E a equipe não vai entender de forma clara. Quem está no momento estratégico, nos planejamentos e entendendo, é o líder. Então, ele tem que fazer essa troca de fazer a comunicação. Como é que ele vai comunicar para a sua equipe o que faz parte dela. E não é um copia e cola, né? Não é trazer o que veio de lá e passar para a equipe. É já desmembrar o que isso impacta para a minha equipe, né? Isso. Exatamente, muito bem colocado, tá? E outro ponto que a gente já disse aqui, né, que o interessante é isso, da parte de liderança. Ela vai mostrando novamente os aspectos, né? Isso vai fortalecendo, que é invista no desenvolvimento de habilidades comportamentais. Sempre, por mais, você sempre deve dedicar tempo para você investir em habilidade comportamental e, se necessário for, também habilidade técnica, né? E a habilidade comportamental, ela é no dia a dia. Não tem como tu desenvolver habilidade comportamental que não seja no dia a dia. Seja próximo da liderança, seja trabalhando num projeto, seja em um grupo de trabalho, seja se expondo em outra, seja fazendo lives como a gente, desenvolvendo a comunicação aqui, né? Então, é no dia a dia, né, que vai desenvolver o comportamental. Isso. Importante que esteja na agenda principal. Isso, e tem muito líder que fica assim, pô, mas como eu vou desenvolver habilidade comportamental? Como que eu vou desenvolver as habilidades dos meus liderados? O PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, ele é uma ótima ferramenta em desenvolver realmente essas competências que os liderados de vocês precisam. Então, assim, se vocês tiverem, se quiserem, pede para a Gi, pede para mim um modelo de PDI para vocês estarem aplicando com os liderados de vocês, porque realmente é uma ferramenta de desenvolvimento, você vai poder acompanhar de perto o seu liderado e o resultado dessa ferramenta é fantástica, não é, Gi? Total, e ela é para não ficar na gaveta, é para estar sempre ao lado quando for qualquer conversa com o liderado, é importante estar com o PDI ali até para irem se direcionando, né? Ah, o que andou, o que não andou, o que eu vou te ajudar, como é que você, né, tá indo. Tem que estar ali do lado, não é um material para gaveta. Exatamente, exatamente isso. O outro ponto é criar sempre um ambiente saudável de segurança psicológica. Então é importante que os funcionários eles se sintam bem onde eles estão, queiram ficar na empresa para que não haja um turnover alto, né? Então, assim, isso é fundamental. E um outro ponto é aplicar feedback construtivo no desenvolvimento profissional. E, de novo, vem fortalecendo aquilo que a gente trouxe aqui, né? A importância da ferramenta do feedback, do PDI, para que fazendo esses 6 itens aqui, trabalhando esses 6 itens, você consegue estruturar uma equipe de sucesso. E a questão, né, da segurança psicológica e do feedback, né, Angélica, como isso é importante. Sempre foi, mas depois da pandemia, a gente observa o quanto as pessoas estão nas empresas por qualidade de vida, por flexibilidade, por se sentirem pertencentes, e não apenas para pagar os boletos. Pagar os boletos faz parte, mas não é o único critério mais. Então, como é importante elas se sentirem parte, se sentirem seguras, e para isso o feedback ele passa por essa segurança, né? Eu ter conversas sistemáticas, e não é uma vez por ano, é a cada 2, 3 meses, se possível mais vezes ainda, a gente sabe que algumas equipes são grandes, então não dá tanto, né? Mas pelo menos a cada 3 meses eu ter conversas com aquele colaborador passa por essa parte da segurança psicológica. Com certeza, isso é fundamental. E isso mostra também como a geração Z vem aí de uma forma tão diferente, né? Total. Eles, diferente das nossas gerações, eles não querem estar nas empresas se eles não tiverem identificado com o objetivo da empresa, se eles não tiverem com clareza.
se o líder deles estiverem fazendo um bom papel. E aí é o que você falou, as pessoas elas estão ali por qualidade de vida também. Então, isso já mudou. Verdade, verdade. Angélica, estamos indo para o final, porque senão a gente vai dar muito spoiler. Fazemos muito spoiler, né, Gi? Já tem muito, senão nós vamos dar mais. Queremos depois, o pessoal, quando lançar o nosso livro. Dia 12 de abril vai ser lançado lá em São Paulo, estaremos juntas. E eu aqui, na região aqui do Vale dos Sinos, também vou lançar no dia 24 de abril, pessoal. Então, quem é daqui da região, também a gente vai ter um momento. Mas eu quero que tu deixe, antes da gente terminar, tu deixe uma mensagem para nós, de tudo que a gente falou aqui. Que mensagem que a gente tem que sair desse nosso bate-papo de almoço hoje? Hoje, pensando na temática do meu livro, o sucesso ele é uma jornada contínua e não está definitivo. Então, é necessário... Perfeita essa frase. Perfeita. Aplicar tudo que a gente disse aqui de forma constante, que sim, você consegue obter equipes de sucesso. Então, o sucesso é uma jornada contínua e não está definitivo. Essa é a frase que eu deixo aqui para todos. Perfeita, perfeita. Muito obrigada, Angélica, pela participação. Que a gente possa fazer muita coisa legal junto. E dia 12 estaremos juntos em São Paulo, então se conhecendo pessoalmente. Gi, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você. E qualquer dia nós temos que marcar uma live para falar do seu capítulo, tá bom? Pois então, né? Vou falar com todo mundo. E o meu entra na saúde mental. Vamos ter que falar. Muito bom. Ótima temática. Hoje, muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Agradeço a todos que participaram da nossa live aqui, tá, gente? Foi um prazer estar com vocês. E logo, logo vai estar a gravação aí também para a gente poder compartilhar com o pessoal. Obrigada, Angélica. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, gente.